Uma coisa é certa, líder, você vai ter muitos conflitos no dia a dia para resolver, para administrar. Conflito bom é conflito que você consegue gerenciar. Agora, um primeiro passo importante, que é o que a gente vai conversar hoje, é o seu entendimento sobre conflito. Porque quando você amplia sua percepção sobre o que é conflito, tenho certeza que você vai lidar com muito mais naturalidade e muito mais assertividade. Então, primeiro ponto, líder, para você começar a fazer o que você deve fazer no conflito é entender com clareza o que é o conflito, para então em cada um dos pontos você conseguir atuar. Pensa comigo. No fim das contas, conflito é uma divergência. Conflito pode ser um desentendimento. Desentendimento. Pode ser uma diferença? Pode ser uma diferença. Pensa sinônimos similares. Diferença de quê? De ideias, de opiniões, divergências em interesses, em comportamentos. Ah, gente, pensa comigo, líder. Muitas são essas situações, valores. Então, a divergência, o desentendimento, a diferença de ideias, de opiniões, de interesses, faz com que você comece a perceber, quando você entende que é sobre esse item, você começa a perceber que feedback é positivo. Porque é a partir da sua visão dessas diferenças que você amplia a sua perspectiva. Pensa bem. Vamos pensar aqui num clássico, né? Se você está desse lado, você vê um 6. Se você está desse lado, você vê um 9. Isso significa, então, que quanto mais você tem opiniões diferentes sobre determinado ponto, opiniões diferentes, mais você consegue ampliar a sua visão, aumentar a sua perspectiva. Então, o problema não é o conflito. O que você tem que tratar não é conflito, porque afinal de contas, conflito você tem que estimular, fomentar. Turma, o que você vê aqui nessa cena? Turma, qual é a sua opinião? Que ideia você tem sobre essa situação? Por isso a técnica de brainstorm ela é tão efetiva para a gente lidar com o problema, porque a pessoa pode dar ideias, todas diferentes, sem críticas de ideias, ampliando a sua visão. O problema é a disfunção do conflito, e isso você precisa estar muito atento. Cíntia, quais são as disfunções de um conflito? Ou as pessoas entram em confronto, elas param de falar sobre as divergências de interesses, né? Param de dar ideias opostas sobre determinada situação e elas entram em uma disputa, em uma rivalidade. Significa que eu já nem escuto a sua ideia, eu só quero que a minha seja a melhor. Isso sim é uma disfunção e você precisa entender e eliminar dentro do seu time, reforçando para o time que é maravilhoso nós conseguirmos falar sobre nossas divergências. Um outro ponto importante, que às vezes as pessoas não entram em confronto no seu time, mas elas fingem que está tudo bem, que seria uma harmonia disfarçada. Sabe quando você tem um problema, um ponto para vocês relacionarem juntos, resolverem juntos, tomarem decisões, aí todo mundo, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, não tá acontecendo nada. Ou seja, como assim? Ninguém tem uma ideia? Como assim? Ninguém tem uma atitude diferente para esse ponto? Ninguém tem uma sugestão oposta ao que o colega está sugerindo? Então, essa harmonia disfarçada, isso sim é um problema. Aí, outro ponto importante que vai te ajudar muito a lidar com os conflitos é você perceber quais são os tipos de conflito. Você vai ter conflito intrapessoal, você com você. Muitas vezes
Você entra no confronto porque o problema é o conflito aqui, ó. Quero ser uma pessoa boa ou não, né? O seu ego é um conflito entre você com você, melhor. Interpessoal, entre as pessoas do seu time ou de outros times, entre pessoas. Então, muitas vezes as pessoas têm problema uma com a outra, não gosto de fulano, então eu nem ajudo, nem dou minha opinião. Ah, fulano não é legal, então você nem tem atitudes, comportamentos que mostrem aí novas possibilidades. Ainda os conflitos intergrupais entre área de qualidade e área de produção, entre produção e manutenção. Um ponto relevante para nós conversarmos e você entender é que muitas vezes os conflitos intergrupais entre as áreas que não conseguem resolver os problemas de interesse, manutenção quer parar para corrigir a máquina, para atender a máquina. E a produção não quer parar porque precisa gerar eficiência. Então, não conseguir sentar e conversar sobre isso também tem muito a ver em os conflitos entre pessoas. E entre pessoas, porque você com você ainda não conseguiu resolver. Te digo, líder, hoje, para você concluir esse raciocínio do que é o conflito, conflito bom é conflito resolvido. Por isso, você tem que administrar o conflito. A administração de conflitos significa eu vou compreender no meu grupo e nos outros grupos como estão essas relações entre as pessoas. Por vezes tem algo pessoal para eu ver, para nós não entrarmos em disfunções. E eu possa e você possa aproveitar o máximo de todas as atitudes, de todos os valores, de todas as pessoas. Administrar conflitos para que essa divergência em todos os tipos não entre em disfunção. Se conflito é bom, é hora de você aproveitar ao máximo e fomentar na sua equipe essa naturalidade da gente lidar com as diferenças, para que nós não tenhamos confrontos e também não finja que está tudo bem. Pelo contrário, possamos aproveitar a oportunidade de, diante das situações intrapessoais, interpessoais ou nos grupos, as resoluções e tomadas de decisões possam canalizar para a melhoria contínua.